O tipo de liberdade de expressão, principalmente que os mais novos estão tentando trazer para o Brasil, que é o modelo americano, tipo, fale o que quiser e não assuma responsabilidade nenhuma daquilo que está sendo falado, de repente não é bom nem para os Estados Unidos. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, madames e messieurs, a mais um editorial da sua folha literária, do seu folhetim literário The Talk, nosso bate-papo de toda sexta-feira. Temos aqui no nosso canal do Você Tubo, né? Nosso bate-papo de toda sexta-feira, que a gente sempre tem aqui com vocês. E que sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse nosso bate-papo de sexta-feira, o nosso editorial do The Talk. Como eu sempre faço no início do programa, né? No início da nossa conversa, e hoje o negócio está maravilhoso. Os jogadores estão cantando, provavelmente eles ganharam alguma partida no final de semana, estão cantando, jogando bola, já caiu bola aqui no quintal, já caiu bola no jardim. A cachorrada amiga, a cachorrada feliz que está latindo, junto com a cantoria dos jogadores de futebol e o crossfit. Tem um crossfit quase que do lado, quase que atrás dessa parede, onde há jogadores, futuros jogadores do futebol do nosso Brasil varonil. Quase apareceu aqui um crossfit. Chuta como é que seria esse nosso bate-papo com um crossfit atrás dessa parede. Então tá um trambolhão, estão jogando peso, estão correndo para tudo quanto é lado, tá uma beleza isso daqui. De tal maneira, como eu sempre faço no início do nosso bate-papo, aquele pedido, aquele voto de perdão, de abstraiam os sons ao redor, exceto a voz do seu editor. Na verdade, a minha voz, sim, prestem atenção nela, mas todos os sons ao redor, por favor, abstraiam. É muito gato, muito cachorro, muito crossfiteiro, muito jogador. É né? Se morar num bairro residencial popular, é uma miríade de sons, não é verdade? É um negócio maravilhoso, de tal forma que eu sempre começo o nosso bate-papo aqui pedindo um voto de confiança de vocês para irem até o final. Gente, nem dá, né? Não será possível, né? Não será possível. Nem dá, né? Aquela beleza, né? O cachorrada entra no meio do caminho, a gente pede um voto de confiança exatamente por causa disso, não é verdade? Cor de louco, cor de maluco. Que realmente são muitos sons entrando no microfone adentro. É isso, gente. A vida em centros urbanos tem seus desafios. Bom, gente, é o seguinte. Deixando aí as piadas à parte, né? Começando a entrar um pouco no lado sério do nosso bate-papo. É o seguinte. Estou em dúvida se eu vou fazer o editorial da próxima sexta-feira. Já vou avisando que de repente não tenha. Porque eu vou estar atolado na revisão. Porque o nosso número 8 vai ao ar no dia 30. Então, no dia 29, não sei se eu vou mexer, não. Faço muita ideia, não. Se eu vou mexer, se eu não vou mexer, se eu vou fazer um bate-papo na sexta-feira. E a gente deixa o nosso bate-papo para o sábado. Em geral, eu faço de sexta e de sábado. Quando cai um lançamento de algum The Talk no sábado, eu faço a apresentação no sábado e tá tudo bem. Tá bom? Eu acho que vai ser isso de novo. Mas eu estou pensando seriamente, porque está chegar nos textos. Na segunda-feira, foi na segunda-feira chegou o texto do, do Maneco Zog. Devem chegar os textos de Lincoln Espada e do Williams Wilson amanhã ou depois, domingo, tá? Que os textos devem chegar, enfim, essa última semana vai ser aquela correria de sempre. Porque apesar de mais da metade da revista estar devidamente concebida, né? Tem muita coisa para ajustar, tem coisa que muda em cima da hora, aquela coisa de editor. Bate o olho, não gostou, muda, entendeu?
Então nem sei como é que vai ser minha sexta-feira, como é que vai ser minha semana, vai ser mais ou menos puxada, porque é semana de lançamento, aquela coisa toda que vocês já conhecem, tá bom? Então pode ser que não tenha o editorial da próxima sexta-feira. Ou tenha, e junto com o lançamento no sábado, vai ter 2 apresentações aqui nesse canal. Uma outra coisa também que eu preciso, dentro da medida do possível, assim que o tempo for possível, voltar com o canal de cortes, porque na verdade o The Talk não é o editorial, nosso bate-papo de sexta-feira, é o canal de cortes. E o canal de cortes está meio parado por circunstâncias de vida privada, de poder acertar a agenda, essas coisas todas, que às vezes fica meio difícil fazer alguma coisa. Você tem que, né, tem mais. Porque o problema do corte é o seguinte: não é qualquer corte que entra. Já começa por aí. Então, não é qualquer corte, qualquer programa, qualquer. Enfim, qualquer referência que entra, ou qualquer programa que entra, qualquer bate-papo que entra. Então, você tem que ficar assistindo uma quantidade muito grande de materiais ao longo do. Ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do, sei lá, do bimestre, para poder selecionar quais são os bate-papos que realmente valem a pena. Realmente são os bate-papos bons que rendem bons cortes, que rendem boas, né? Rendem bons debates, tá? Porque não é somente o corte pelo corte, é o debate. É suscitar o debate. Ou suscitar uma outra ideia além da nossa ideia, minha e da de vocês, minha e da sua. Que às vezes a nossa ideia está meio encaixotada e de repente aparece uma ideia que pode desencaixotar a gente. Então, a função dos cortes dentro do canal do The Talk, que tem essa parte de cortes, né, é fazer você entender as outras partes do processo. Você entender que no pensamento, na visão diferente de que você tem em relação às coisas do mundo, e tanto eu também, que tenho lá os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus encaixotamentos de vez em quando, né? É pela conversa com o outro, daí o nome The Talk, é pela conversa com o outro, que The Talk seria a conversa em inglês. É pela conversa com o outro que você, né, começa a limpar o para-brisa e você começa a ver melhor no meio da tempestade. Essa seria a ideia do canal de corte. A partir do momento que, né, é aquela enxurrada de não sei o que lá, de vídeo para tudo quanto é lado, Facebook, Twitter, tem agora o Rumble, tem um monte de coisa aí, Vimeo, um monte de aula, um monte de gente falando, um monte de gente dizendo curso, etc, etc. Chega uma hora que fica difícil de você selecionar o corte que você precisa colocar no seu canal. Por quê? Porque tem um editor, que é esta pessoa que está aqui na frente de vocês, né, que vai fazer a tal da curadoria. Volta lá na semana passada que a gente falou de curadoria, tá certo? A gente falou de curadoria semana passada. O que é, né, curar alguma coisa? Meio que um exercício de saber utilizar bem a linha do tempo. E o tempo passa, gente, né? Tempo implacável. E aí, né, quando você vai ver, já se foram 2, 3 meses e você ainda está pensando, elaborando, escolhendo qual é o vídeo, qual é o corte desse vídeo. Em geral, esses debates são debates muito longos, de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, dependendo de como for, até umas 3 horas ou perto de 3 horas, para você observar tudo e ver quais são os trechos que realmente valem um corte, que valem serem publicados aqui no canal do The Talk no Você Tubo, que cortes que valham a pena, no sentido de fazer você sair do caixote, sair da caixinha. Não digo pensar diferente, mas agregar outros pensamentos a determinados pontos de vista que você eventualmente tenha sobre determinados assuntos. Então é um trabalho muito puxado. Você fica correndo atrás da edição do The Talk, no caso aqui do The Talk 8, né? E quando você vai ver, sumiu o tempo. Aí você tem que correr atrás de outras coisas também da vida profissional, outras coisas de vida social, familiar, etc. Quando você vai ver, acabou o dia, não vai dar para fazer o corte. Já vão aí uns 2 meses, se eu não me engano, que não tem um corte novo aqui no canal. Esses cortes são muito bons, mas precisa de uma curadoria que toma um tempo terrível. Volta lá no
né? No editorial da semana passada, também vai estar no corpo da postagem o link. Anota aí o editorial, tá bom? Que é o da semana passada, para você, enfim, entender o que é uma curadoria. Pois bem, pessoal, tentando caminhar para o final desse nosso bate-papo, eu acredito que dessa vez será possível fazer um editorial curto, 30 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer por menos, tá bom? Gente, é o seguinte, de novo vou tocar nesse assunto, tá? A gente tocou nesse assunto em agosto do ano passado. Agosto mês 8, 4, 5, 6, 7 meses depois, quer dizer, praticamente quase um semestre depois, eu volto nesse assunto, porque tem umas coisas que andam me preocupando muito. E, infelizmente, hoje teremos um problema de clash geracional, né? O tiozão contra a meninada, ou a meninada contra o tiozão, o que vocês queiram escolher, tá bom? Que é o seguinte, é de novo a questão do que é chamado de liberdade de expressão. A gente já tocou nesse assunto uma vez, já gerou inclusive uma série de debates lá no segundo semestre do ano passado. Então, quem acompanha todos os editoriais já sabe mais ou menos qual a minha opinião, ou qual a direção aqui do The Talk em relação à liberdade de expressão. Liberdade de expressão ampla, geral e restrita nos moldes do modelo da primeira emenda da Constituição Americana. Seria até o desejável? Percebam que é uma pergunta, tá? E como é que a gente responde essa pergunta? Não sei. Não sei como é que a gente responde essa pergunta, tá bom? Em geral, o que acontece é o seguinte: há uma tradição na ciência jurídica no Brasil, em especial entre os magistrados, tá? Que diz o seguinte, que não existe uma espécie de direito absoluto. A maioria dos magistrados, eles executam o trabalho deles mais ou menos numa coisa que às vezes não é muito ensinada na ciência jurídica pelas faculdades, nas universidades, nos cursos de ciência jurídica, de que não há um direito absoluto. Tá? Então, essa coisa da primeira emenda americana, tipo, a direito inalienável, e agora errei a palavra, tá, gente? É, e a inalienável, alienável, inalienável, acho que deve ser isso, inalienável, custe o que custar, do direito de expressão, nos modelos da primeira emenda da Constituição Americana, na tradição jurídica brasileira isso não vale muito. Porque a tradição jurídica brasileira, em especial entre os magistrados, eles observam a questão da injúria, do crime de injúria. Então, se você está no exercício do seu direito inalienável, eu não vou conseguir falar essa palavra de novo até o final do nosso bate-papo. Irrepreensível, inalienável, alguma coisa assim, né? Imprescindível, de que você tem que se expressar livremente, e se isso começar a causar crime de injúria, o juiz ou o Ministério Público brecará você. Isso é uma tradição do direito brasileiro que não tem nos Estados Unidos. Eles realmente respeitam à risca a liberdade de expressão. A minha pergunta, ou minha ponderação, é o seguinte: na Constituição brasileira há um artigo que defende a liberdade de expressão. Talvez não nos moldes dos Estados Unidos, mas tem. O tipo de liberdade de expressão, principalmente que os mais novos estão tentando trazer para o Brasil, que é o modelo americano, tipo, fale o que quiser e não assuma responsabilidade nenhuma daquilo que está sendo falado, de repente não é bom nem para os Estados Unidos. Tem muita coisa na vida social dos Estados Unidos que poderiam hoje estar melhor resolvidas. Essas coisas que poderiam ter tido uma solução melhor, não tem essa solução melhor exatamente por conta da primeira emenda.
Porque veja bem o que acontece por conta da primeira emenda. E isso são coisas que acontecem nos Estados Unidos. Você, se morasse lá, encontraria esse tipo de coisa. Por exemplo, uma manifestação de rua dos nazistas. Os nazistas vão, se organizam, fazem uma passeata, alguma manifestação de rua, passeata, o que for, um encontro, sei lá, um comício, só de nazista. Eles vão para a rua para se manifestar em prol do nazismo. Porque eles têm, de acordo com a primeira emenda, a liberdade de livre associação e de livre expressão do seu nazismo. E a coisa mais curiosa que acontece nisso é o seguinte: é, o município, né, ou os organizadores do evento, eles mandam ofício para a polícia e a polícia manda um conjunto de policiais, militares, viaturas e tal, para garantir a segurança da manifestação dos nazistas. E o que é mais incrível nisso tudo é que é o seguinte: quando você vai ver os policiais que foram destacados para fazer a segurança da manifestação nazista, metade deles são negros. Hoje em dia, cabe processo se eu chamar de negro, tem que chamar de preto. Enfim, preto ou negro, vamos chamar aqui de preto, tá bom? Metade são afrodescendentes, são pretos, que tomam conta do desfile nazista. Que quando essa turma chegar ao poder, quem é que está no comecinho da fila para o assassinato? Os próprios policiais pretos que estão garantindo a linda primeira emenda dos Estados Unidos. Aí vem brasileiro querer importar esse tipo de coisa, fica parecendo que não está pensando direito como é que a banda toca, né? O contexto, eu desconheço qual é o contexto dessa primeira emenda americana. Confesso a minha ignorância, quem quiser participar nos comentários explica direitinho como é que surgiu essa primeira emenda, e do porquê que ela surgiu, qual era o contexto, etc. e tal, porque nós estamos no século XXI e o negócio está começando a meio que fazer água, inclusive no país da primeira emenda, que é os Estados Unidos, que está se quebrando um pau do cacete, mas tem que defender a livre expressão, doa a quem doer, que esse é o problema. Na tradição jurídica brasileira, se doer para alguém, você está começando a entrar dentro do campo da área do que a gente chama de crime de injúria. Aí parou, tá? E eu tô vendo que tem uns jovens aqui no Brasil, principalmente a turminha de 20 e poucos anos, que correu tudo a abrir podcast, que isso também é assunto para um outro bate-papo. Nem sei se eu vou tocar nesse assunto hoje, neste momento, nesse nosso bate-papo de sexta-feira. Talvez não. Mas eles correm tudo para fazer podcast, querendo ser Joe Rogan. Como se ser Joe Rogan fosse a coisa mais fácil do mundo. Pergunta pro Joe Rogan, ele vai falar, rapaz, o negócio aqui é ruim a maior parte do tempo. Nunca é suave. Inclusive por causa da primeira emenda, que eu utilizo as benesses da primeira emenda, mas isso não livra a minha cara do resto da cidade querer me pegar de pau na rua. Mesmo que na primeira emenda você não tenha aquilo que os americanos chamam de call to action, que é o chamado para ação, tipo, vamos pegar pedras, vamos pegar paus e vamos até a casa do fulano que falou isso da gente. E vamos dar uma surra nele, uma coça, que é o call to action, é o chamado para ação. Vamos fazer campo de concentração para editores de folhas literárias. E sai todo mundo me pegando de porrada minha família aqui e acolá, me pondo em campo de concentração, me enfiando em fogueira, morro intoxicado em câmara de gás e o diabo a quatro. De fato, essas pessoas elas não fazem o call to action, elas têm esse cuidado. Mas muitas vezes a livre expressão, se você tiver uma plateia que não tiver rei das ideias, calcule. Se o conteúdo da sua liberdade de expressão não vai virar, de forma indireta, um call to action.
que é o que acontece nos Estados Unidos. Não tem um call to action, mas o resto do povão entendeu a mensagem e vai para ação. E é quando você vai ver uma mortandade, tá, gente? A mortalidade horrorosa, uma mortandade terrível, pessoas se matando na rua. Há violência no restante do mundo? É óbvio que é. Quase todo lugar do mundo tem violência. Não é essa. Mas o tipo de violência que às vezes você encontra nos Estados Unidos é um negócio completamente evitável. E que, de repente, vai ter que repensar a primeira emenda. Vem esses jovens no Brasil. Daí eu digo para vocês que é o grande clash, né, do nosso bate-papo. A diferença, o choque geracional. Pô, aquele tiozão, né, tiozão escroto do The Talk, tá falando mal da gente. Não, presta atenção, criatura, no que eu estou falando. Nem sempre essa primeira emenda que os mais jovens estão querendo instalar no Brasil, por intermédio dessa enxurrada de podcast, a enxurrada, já cansou, inclusive, muito podcast, para pouco cérebro, para pouco YouTube, tá? Todos eles estão querendo o quê? Liberdade total de expressão. No Brasil, tradição ibérica, fala português, antiga colônia de Portugal, parte do Reino Unido de Portugal, Brasil, Agaves. A gente não foi colonizado por inglês, não. Não teve colonização britânica aqui. No direto, não. Pode ter tido no indireto, mas direto não tem. Não, mas a gente tem que ser. A gente tem que ter a liberdade de expressão. Nos moldes americanos. Só que o lado ruim da primeira emenda nos Estados Unidos, da tal da liberdade de expressão, no modelo americano, não no modelo brasileiro, no modelo americano. No modelo americano é o seguinte: eu falo e não preciso ser responsabilizado por nada que eu fale. Eu posso contar a pior piada, fazer o pior comentário, cometer a pior barbaridade, e eu não quero saber de ser chamado pelo Ministério Público para uma declaração, para uma simples conversa do cafezinho com o pessoal do Ministério Público. Ah, eu não quero ser chamado. Ah, eu não quero. É liberdade de expressão, primeira emenda, Estados Unidos. Porque é o que está aparecendo para o meio da massa e para o meio do povão. O que está aparecendo é exatamente isso. Que os mais jovens se empoderam, saem fazendo podcast, sempre conclamando a liberdade, né? Igual à primeira emenda que tem nos Estados Unidos, ainda não entenderam que estão no Brasil. Quer desfrutar a liberdade da primeira emenda da Constituição norte-americana, se muda para os Estados Unidos. Que aqui eu acho que não vai rolar. Mas tudo bem. Tá bom. Né? Isso também é outro assunto. Meio que vai para lá e obtenha o seu green card para aproveitar o que há de melhor na primeira emenda da Constituição americana. Aqui, de repente, pode ser que não role, mas de repente rola lá. Tenta a vida lá, carreira lá, sei lá. Vê o que você consegue. Sob o chapéu da liberdade de expressão defendida na primeira emenda da Constituição americana. Pois bem. Ah, queremos isso. Só que o que o povão está entendendo é o seguinte: esses jovens estão montando esse podcast, esse enxurrado de podcast, por exemplo, para não ter que responder pelo que falam. Só que isso não funciona nem no país da primeira emenda, nem nos Estados Unidos funciona um troço desse. Não funciona. Você é responsável, sim, por qualquer aberração que você fale, ou por qualquer conteúdo aberrativo que você emita. Não tem essa de, não, porque agora temos uma Constituição que defende a liberdade de expressão. Para a maioria dos juízes brasileiros, para a magistratura brasileira, não tem direito absoluto. Não há direito absoluto. Se esse direito começar a entrar numa outra área considerada crime, que é o crime de injúria,
essa liberdade de expressão, camarada que emitiu a opinião, que emitiu emitiu o enunciado, vai conversar com o Ministério Público. Que é assim que funciona no Brasil. Ah, não, mas porque deveria ser igual aos Estados Unidos. Tá, mas não é. E aí, de repente, para a massa da população que até curte assistir podcast, fica um negócio estranho. Porque fica a impressão que agora sim vou utilizar uma palavra razoavelmente pesada, tá? Uma meninada, são jovens, a maioria das vezes, uma meninada que quer falar as piores barbaridades sem responder por elas. Para a massa da população, não funciona. Para a massa da população, não funciona. Isso sem contar que há o risco da generalização. Não são todos os jovens que montaram podcast nos últimos tempos que, de fato, são adeptos dessa coisa da livre expressão, essa incontinência verbal, a malucada, vamos falar tudo do jeito que a gente bem entender. Não são todos os jovens, tá? Mas aquela velha história do justo pagando pelo pecador. Por causa de meia dúzia dos mais jovens que montaram um podcast e estão correndo atrás desse sonho maravilhoso de termos finalmente uma primeira emenda igual à da Constituição americana para termos de fato uma liberdade de expressão, os outros jovens que não são nem muito adeptos desse tipo de pensamento, mas que também montaram o seu podcast, estão penando. Porque o povão vem e faz a generalização. E essa generalização hoje está rolando da seguinte forma. São jovens que não querem ser responsabilizados por absolutamente nada do que fazem. Para a massa da população, é um péssimo início. É um péssimo começo. Isso sem contar que existem determinadas modinhas. Hoje estou meio agressivo, viu, gente? Acho que já deu para reparar, né? Mas já que estamos na reta final do nosso bate-papo aqui, existem algumas modinhas, né? Como, por exemplo, essa enxurrada de podcast. Sempre teve podcast no mundo. Eu, por exemplo, quando morava em Belo Horizonte, acompanhei a Copa de 2002. Eu acompanhava parte da Copa de 2002 pelo site do Guardian na Inglaterra. E lá eles tinham os podcasts pós-jogo. Ou o podcast do final do dia. Quer dizer, não tem nenhuma novidade. Que novidade é essa? Agora apareceu podcast. Bom de podcast. Entendeu? Tipo, que novidade? Não tem novidade nenhuma. O podcast já existe já no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas vem uma enxurrada de podcast no Brasil. Isso é assunto para um outro bate-papo. Tomem cuidado com as modinhas. Porque quando tem excesso de modinha, que todo mundo corre para podcast, em geral o povão começa a desconfiar, tipo, quem é que tá por trás disso? Essa turma, principalmente os mais jovens, e também os mais velhos, tá? Todos eles ou todas elas estão sendo operados. Operados por quem? Muita modinha e a operação está em curso. Beleza, pessoal? Esse é o nosso bate-papo desta maravilhosa semana, tá bom? Semana que vem talvez eu apareça aí, né, com o lançamento da revista. Vai ter o nosso bate-papo de sexta-feira e o lançamento da revista no sábado, tá bom? Gente, muito obrigado para vocês, obrigado por vocês terem vindo e chegado, todos vocês, até o final desse nosso bate-papo. Muito obrigado pela atenção e um super beijão no coração para vocês todos e até a próxima sexta com mais um dos nossos bate-papos. Gente, super beijo e até a próxima sexta-feira.